E aí galera, beleza? Então, hoje, cenário diferente, porque o assunto é polêmico e eu quero a opinião de vocês sobre essa frase aqui, ó. Vamos discutir ela hoje, que é preciso ter certeza, atenção com a frase: Deus abomina o pecado e ama o pecador. Porque quem é condenado ao inferno é o pecador, não o pecado. Autor desconhecido da página C.S. Lewis Brasil, Facebook. Particularmente tive a criação na igreja e sempre ouvi a frase, né? Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Primeira coisa que devemos ter em mente é que isso é um jargão que as pessoas falam, que a comunidade cristã sempre falou. Não é bíblico, é só um jargão. E a partir dessa frase, eu separei alguns tópicos e eu vou fazer vários cortes para que fique bem explicativo e que vocês entendam. Primeiro título, assim, primeira coisa que eu queria retratar é: Deus odeia o pecador? Nós vemos de uma onda de pregações que diz que Deus é amor, que a misericórdia dele é muito grande, é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso. Só que, realmente, Deus é tudo isso. Só que essa frase está incompleta, porque vemos várias e várias vezes a ira de Deus sobre o pecado e o pecador. Mas, Everton Júnior, você não pode ignorar o versículo de João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, realmente, eu não disse que Deus não é amor, mas eu dividi o amor de Deus em duas categorias. Olhando as Escrituras, eu vejo dois tipos de amor de Deus: o amor pela criação e o amor salvífico. Porque o amor pela criação é exatamente o que João 3,16 está falando. Deus amou tudo o que ele fez de uma tal maneira que deu seu Filho para que morresse por nós, e que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo nesse versículo, nós vemos dois tipos de amor. Nós vemos o amor pela criação e o amor para que todo aquele que crê no seu Filho. Agora, segundo tópico, pensando nisso, Deus se ira ao pecador mesmo amando a sua criação? E a resposta é sim. Temos o Salmo 11,5, diz assim: O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Não tem como tirar o pecado do pecador, porque afinal de contas, o pecado nada mais é que ações de um pecador. Não existiria o pecado se não existisse quem o faria. Não existiria o pecado se não existisse o pecador. E quem fala mais sobre isso é o livro de Provérbios. Provérbios 6, do 16 ao 19, vai falar sobre as 6 coisas que Deus odeia e 7 que ele detesta, que são elas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ou seja, ele não falou os pecados em si, ele falou pessoas que fazem algo, são ações pecaminosas, ou seja, o pecador. Devemos entender que a ira de Deus é totalmente diferente da ira do homem. Diferente da ira do homem, que é uma ira compulsiva e sem controle, muitas vezes egoísta, a ira de Deus nada mais é do que uma reação ao pecado. A santidade dele é tão grande que quando ele vê o pecado, ele se ira. A gente vê com muita clareza e um pouco cômico no livro de Juízes, porque o povo cai, vem alguém e aprisiona o povo, Deus levanta o juiz, prega o arrependimento ao povo e liberta o povo. Daí o povo vive em paz, até que o povo cai de novo, é aprisionado, Deus levanta o juiz prega o arrependimento e o povo vai, se arrepende e volta a Deus, volta aos caminhos de Deus. E esse é o ciclo de Juízes praticamente o livro inteiro. E nisso a gente vê como que Deus ele é perfeito, porque mesmo a gente vendo a ira de Deus sobre o povo por causa do pecado, vimos também o amor dele levantando juízes para livrá-lo. Só que agora, eis o versículo que levanta outra questão, que é 1 Pedro 2,24, que diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados. Ele quem? Jesus. Sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês
foram curados. Agora vem a pergunta, nós somos pecadores, mas se Cristo levou sobre nós a nossa iniquidade, o nosso pecado, somos justos? Agora a pergunta que eu faço é, pecador é aquele que vive deliberadamente no pecado, ou pecador é aquele que já pecou? Eu vou usar um texto de Paulo que diz assim, em 1 Timóteo 1,15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cara, apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, alguém que falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, falou que dos pecadores, ele é o principal. Mas Jesus veio para salvar os pecadores. Então, vamos olhar de duas perspectivas diferentes. Um cristão regenerado, ele não é mais pecador porque ele não é mais escravo do pecado. Mas, se pararmos para analisar que um pecador é aquele que peca, então um cristão regenerado, ele é um pecador. Assim como Paulo falou que dos pecadores ele é o principal, porque ele já pecou. Ou seja, ele é um pecador por esse fato. Então quer dizer que um cristão regenerado, em um outro ponto de vista, ele é um pecador? E a resposta é sim. Tanto que em Lucas, uma parábola que Jesus vai colocar em Lucas 18, do 9 ao 17, ele vai falar sobre a parábola do fariseu e do publicano, ambos pecadores. Só que eu vou pular logo para o final da história, que o fariseu sai, já mesmo pecador, debaixo da ira de Deus, mas o publicano, ele é justificado. Ou seja, nós, quando vamos a Deus e pedimos perdão, temos um arrependimento, então somos justificados, portanto, somos justos. Everton Júnior, não estou entendendo mais nada, eu sou pecador, não sou pecador, o que está acontecendo? E eu vou usar um termo de Lutero. Lutero, ele falava que ao mesmo tempo pecadores e ao mesmo tempo justos. E o que isso quer dizer? O que Lutero queria dizer não é que ao mesmo tempo perante Deus somos justos e somos pecadores. Não, não. Ele quis dizer que de perspectivas diferentes somos pecadores e de perspectivas diferentes somos justos. Porque, afinal de contas, a cruz ela não tem o poder suficiente para perdoar e para se santificar de todos os seus pecados. Gosto muito de uma ilustração do R6 Pro, que ele diz que quando foi o sacrifício de Cristo, o meu pecado foi imputado nele, e a santidade dele veio sobre mim. Ou seja, Deus não me vê mais como um objeto de ira por causa do pecado. Porque a gente viu que realmente Deus odeia o pecado que está dentro do pecador. Só que agora, quando Cristo é imputado nele o meu pecado, e a santidade dele vem sobre mim, sou justificado perante Deus, sendo assim, justo. Se Lutero falava que ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo pecadores, eu vou reformular. Se o Lutero foi um cara aí que iniciou a reforma protestante, eu vou protestar contra o Lutero. Ah, tá bom, né? Mas eu vou reformular. Eu diria que somos pecadores justificados. A partir de toda essa interpretação, vemos que somos pecadores justificados por Jesus. Todo aquele que nele crê é justificado. Somos justos, mas não podemos esquecer que também somos pecadores. Agora, se você usava o Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e usava isso para justificar os seus pecados, esse vídeo eu creio que foi um vídeo de desilusão para você. Mas se você é um cristão, é regenerado, eu só tenho para falar para você que você é um pecador justificado. Não se esqueça, você é um pecador sim. Paulo mesmo dizia que dos pecadores ele era o principal. Então, o que nós somos pecadores justificados. Deus, a gente pega esses papéis aqui, Tiago. É difícil gravar. Oi, mãe! Essa? Mãe? César. Oi, mãe!